aí, pessoal? Estamos de volta, sexto ano, e a nossa aula de hoje, número 160. Anota aí no seu caderno que nós já vamos começando, né? Quais são os objetivos, professora? Nós vamos conhecer o gênero textual verbete. Vamos ler verbetes, compreender suas características e a sua estrutura. O que é um verbete, hein, professora? A gente já vai falar sobre isso, né? Nosso conteúdo, portanto, verbete, característica e estrutura de um verbete. O que é um verbete, professora? Quando você pega um dicionário, você precisa descobrir o significado de uma palavra. Você vai lá no dicionário e está lá toda a descrição da palavra. Isso é um verbete. Ó. O verbete é um gênero textual que apresenta a definição de algo por meio de uma exposição. É um texto explicativo que visa ao conhecimento ou a ampliação de conhecimentos do leitor sobre o que está sendo definido. Pode ver, se você vai estar lendo um texto, por exemplo, e você não sabe o significado de uma palavra, você precisa consultar, né, o significado dela. Aí você vai ao dicionário, você vai à enciclopédia, enfim. Porque se você não fizer isso, a tua compreensão acerca do que você está estudando fica comprometida. Entendeu? Então, professor, está lendo o texto lá, viu uma palavra que não sabe o que é, continua o texto. Não continua o texto, vai lá, porque ó, você vai receber acerca daquela palavra um texto explicativo que visa a ampliação de conhecimentos do leitor sobre o que está sendo definido. Além da exposição, também podemos encontrar em um verbete a narração e a descrição. Os verbetes são encontrados em dicionários, enciclopédias, revistas, entre outros, e podem ou não conter representações gráficas, né? Ilustrações que se relacionam à definição, ok? Um quiz para nós. Sobre o gênero verbete, o que não é correto afirmar. Ó, quando vocês forem fazer provas por aí, que sejam questões objetivas, fica bastante atento ao enunciado, gente. Então, aqui está dizendo para nós que tem uma alternativa que não corresponde ao verbete. Porque se você não olhar direitinho o enunciado, você fica perdendo tempo. Então, vamos lá. Letra A. Traz uma instrução ou modo de fazer algo. Isso tem a ver com verbete? Letra B. Apresenta a definição por meio de exposição. Letra C. Texto explicativo para ampliar o conhecimento do leitor. Letra D. São encontrados principalmente em dicionários. Você já sabe qual que é a resposta? Qual é a letra que não tem a ver com o verbete? É a letra A, traz uma instrução ou modo de fazer algo. Professora, mas que tipo de texto é esse que traz instrução? Um manual de instrução, receita, culinária, por exemplo, é a forma que é um texto instrucional, tá? Ampliando o conhecimento, informações sobre o gênero, ainda sobre o verbete. Segundo Costa, 2008, os verbetes são as entradas presentes em dicionários, glossários, enciclopédias e outros suportes destinados à divulgação do conhecimento, caracterizando-se como um conjunto de explicações, acepções, exemplos e informações específicas. Ou seja, você não sabe o que significa uma palavra? Vai pesquisar no dicionário, no glossário, na enciclopédia e alguma outra revista aí que seja de divulgação científica, ok? Quais são os tipos de verbetes existentes? Nós temos o glossário, o enciclopédico, o dicionário. Vamos ver alguns exemplos. Ó, nos dicionários, os verbetes abordam pontos ligados às questões linguísticas, trazendo o significado das palavras. Artesanato, está aqui, substantivo, né? Está marcando aqui a classe de palavra que ele pertence. Temos quatro indicações de significado. Mas como assim, professora? 4? Eu vou usar qual? Posso usar qualquer uma? Não. Você vai usar aquela que vai se adequar ao seu texto. Portanto, você tem que saber contextualizar a tua palavra, tá certo? Normalmente, os dicionários trazem aí vários significados. Você vai escolher aquele que mais se adapta ao seu texto, ok?
Ampliando o conceito, já na enciclopédia, entendida como um potencial suporte desse gênero, os verbetes trazem um conjunto de explicações com informações mais específicas de uma determinada área da ciência, com a intenção de instruir o leitor com conteúdos relacionados às produções de divulgação científica, tá? Vamos ler um verbete? Olha só, carnaval. Lembram desse verbete aqui? Tá no nosso livro didático. O carnaval é uma festa popular anual que acontece nos 3 dias anteriores à quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa, em que os católicos se preparam para celebrar a ressurreição de Cristo, e que termina na quarta-feira de cinzas. Não há versão definitiva sobre o surgimento do carnaval, mas acredita-se que a festa esteja ligada a rituais em homenagem a deuses gregos, em especial a Dionísio, que corresponde a Baco na mitologia romana. Olha quantas informações, quantas explicações nós tivemos no verbete carnaval. Entendemos ali quaresma, entendemos o que é a Páscoa, entendemos aí quem é Dionísio, tudo explicadinho que se relaciona a carnaval. Características do verbete. É um texto informativo, como nós já falamos, encontramos geralmente em dicionários e enciclopédias, explica um conceito conforme um padrão descritivo da obra de referência. Então, é uma enciclopédia, ele tem um jeito de fazer essa descrição. É um dicionário, é um outro jeito. Construção discursiva sucinta, não é regra, né? Traz a classe gramatical da palavra, também não é regra, nem sempre traz. Normalmente traz mais de um significado, nós já falamos isso. E uso predominante da terceira pessoa do singular, ou seja, ausência de marcas pessoais e subjetividade. Vamos ler mais um verbete, sobre o rinoceronte, tá? Temos aqui, o rinoceronte é um animal de grande porte que tem pele grossa, cascos e chifre. Há 5 espécies desses mamíferos. A caça ilegal levou a maioria delas ao risco de extinção. Em geral, os rinocerontes vivem sós. Eles costumam habitar campos, áreas com pequenos arbustos e pântanos. O rinoceronte de Sumatra prefere a floresta. Esses grandes animais se locomovem rapidamente, mesmo por entre arbustos densos. A pele do rinoceronte é grossa, de cor marrom ou acinzentada. O rinoceronte branco é de um cinza mais claro que os outros. Os únicos pelos que esses animais possuem ficam na ponta da cauda e nas orelhas. Eles não enxergam bem, mas têm uma boa audição e um bom olfato. Rinocerontes são herbívoros que alimentam-se de capim, bambu e brotos. Olha quanta explicação, quanta exposição, quanta descrição sobre o rinoceronte. Isso é um verbete, tá? Atividade 1 para você. O rinoceronte é um animal de grande porte que tem pele grossa, cascos e chifre. Há 5 espécies desses mamíferos. A caça ilegal levou a maioria delas ao risco de extinção. Exercício. As expressões grande porte, espécie e mamíferos fazem parte de qual tipo de linguagem? A científica, a informal ou a regional? Justifique sua resposta, eu já volto e essa está muito fácil.
respondido? Claro que sim, professora, muito fácil. As expressões grande porte, espécie, mamífero fazem parte da linguagem científica, pois o verbete tem a intenção de instruir o leitor com conteúdos relacionados à produção da divulgação científica, ok? Agora vamos para a estrutura. Nós vimos as características do verbete, agora nós vamos ver a estrutura. Texto breve, iniciado por uma palavra de entrada, com explicações, definições e exemplos. Então, a palavra, por exemplo, eu vou voltar aqui, ó. Rinoceronte é a palavra de entrada, tá certo? Então, quando a estrutura, faça a entrada do seu verbete, você já sabe que é a palavra que você vai pesquisar, tá? Organização dos verbetes em ordem alfabética, numérica ou temporal. Então, tem que olhar que tipo, lá no dicionário, que tipo que está a organização. É alfabética? Então, você vai procurar por ordem alfabética. Ah, professora, eu faço uns exercícios desse de ordem alfabética. Perfeito, isso é muito importante saber. É numérica ou é temporal? Ah, nós vamos ver esse tempo, esse tempo, esse tempo. Imagens, fotos ou ilustrações, infográficos, mapas, tabelas, gráficos que dialogam com o texto verbal explicativo. Ok, pessoal? Essencialmente destinado à consulta, os verbetes possuem essa estrutura. Entrada, corresponde ao que pode ser chamado de título, né? Definição corresponde ao teor das informações. Aprofundamento e exemplos são os detalhes informativos acerca do assunto ou da temática do verbete. E referência, dados de origem, fonte da pesquisa, suporte. Essa é a estrutura de um verbete. Então, você vai produzir o seu na próxima aula. Você tem que colocar lá a entrada, a definição, o aprofundamento e a referência, né? Vamos lá, atividade 2. Os únicos pelos que esses animais possuem ficam na ponta da cauda e nas orelhas. Eles não enxergam bem, mas têm boa audição e bom olfato. Rinocerontes são herbívoros, que se alimentam de capim, bambu e brotos. Com relação à estrutura do texto, esse trecho corresponde à entrada, ao aprofundamento ou à referência? Justifique, está muito fácil, eu já volto.
E aí respondeu? Sim, professora, mas eu fiquei com dúvida, que são 4 coisas e eu não lembrava direito, olha só. Entrada, definição, aprofundamento e referência. Nesse caso aqui, nós temos esse trecho, se refere ao aprofundamento, pois apresenta detalhes informativos acerca do assunto, ou da temática do verbete, que neste caso é o rinoceronte. Um quiz para nós. A finalidade do verbete é: letra A, dar um recado. Letra B, fazer um convite. Letra C, divulgar algum fato. Letra D, informar e divulgar um conhecimento científico. Claro, né, professora? Essa está muito fácil. É a letra D, informar e divulgar um conhecimento científico. Dar um recado não é, né, gente? É um bilhete, né? Fazer um convite não é um convite. Divulgar algum fato não é uma notícia, né? Para ser, então, o verbete divulga e informa conhecimento científico. Atividade 3. Marque V para verdadeiro, F para falso para as afirmações. Letra A. Os verbetes são organizados em ordem alfabética. B. Os verbetes trazem apenas um significado da palavra. C. Os verbetes normalmente são sucintos. Letra D, os verbetes não têm compromisso com a verdade. Vou deixar um tempo para você e eu já volto e está muito fácil. Respondido? Vamos conferir então como é que ficou aí no seu caderno? Muito bem. Os verbetes são organizados em ordem alfabética. Claro que sim, isso é verdade. Ah, professora, mas eu coloquei falso porque eu achei que ele podia ser por ordem numérica ou temporal. Não, né? Essa é uma afirmação. Os verbetes são organizados por ordem alfabética. Verdadeiro. Letra B. Os verbetes trazem apenas um significado da palavra. Não, professor, é falso, porque a gente viu ali que tinha 4 significados para a palavra artesanato. Isso mesmo, então essa é falsa. Letra C. Os verbetes normalmente são sucintos. Sim, são sucintos. Quando você vai para uma enciclopédia, aí ele é um pouquinho mais extenso, tem mais explicações, mas normalmente são sucintos. E letra D. Os verbetes não têm compromisso com a verdade? Meu Deus, claro que sim. Tem que ter compromisso com a verdade, né? A explicação de uma palavra tem que estar ligada à realidade, é verdade. Porque senão a nossa compreensão dos textos fica aí toda comprometida, tá certo, pessoal?
Pessoal, nossa aulinha está terminando por aqui. Olha só, nós conhecemos o gênero verbete, claro que a gente já conhecia, hoje a gente revisou isso, porque lá na nossa escola a gente já via isso, né? Lemos alguns verbetes e compreendemos as características e a estrutura de um verbete, ok, pessoal? É importante guardar isso, porque nós temos um compromisso assumido lá na próxima aula, que é a produção de um verbete. Nós ficamos por aqui. Um beijo da prof. Até a próxima aula.